E aí, cartoleiras e cartoleiros, cheguei. Como que vocês estão? Como que vocês foram na última rodada? Mitaram? Choraram? E o Olé Feminino, que é o meu time, eu já não tenho mais nem forças pra dizer se chorei ou se eu mitei, porque as rodadas estão cada vez mais estranhas. Na última rodada eu fiz 59,18, quase 60 pontos. Foi uma pontuação, digamos que ok pra rodada, porém tem algumas ressalvas. Na quarta-feira, quando iniciou a rodada de número 6, eu finalizei o dia com quase 60 pontos, tinha 55 pontos e ainda faltavam o Jeromel, Kahneman, Pierre, Alisson, Diego Souza e o meu goleiro ousado, que foi o Volpe. Então eu pensei, tem tudo pra essa rodada ser uma ótima rodada, que eu possa chegar perto dos 100 pontos, ou quem sabe chegar nos 100 pontos, porém chegou a quinta-feira, e a quinta-feira me mostrou que não seria o que eu estava pensando. Infelizmente, dos 55 pontos que eu tinha na quarta-feira, faltando aí 5, 6 jogadores, na quinta-feira fechei com quase 60 pontos, ou seja, não ganhei nada, mais perdi pontos do que ganhei. Mas, de toda forma, obviamente eu tenho o meu destaque do meu time e também tenho a minha decepção da rodada. O meu destaque vai totalmente para o Pedro do Flamengo, que jogou muito, fez 2 gols, pontuou mais de 20 na rodada e estava no meu time. Ele custava menos de uma cartoleta, então valeu muito a pena escalar o Pedro. Já a minha decepção, obviamente, foi o meu goleiro. Onde já se viu o Volpe fez menos 8,30, menos 8,40. E o mais impressionante é que todo goleiro que joga contra o Atlético Mineiro tem defesa difícil. Não importa se perde ou se ganha o jogo, mesmo que o Atlético Mineiro vença a partida, o goleiro que joga contra o Atlético Mineiro sempre tem defesa difícil. Porém, com o Volpe isso não aconteceu. Então, assim, foi uma decepção muito grande. Obviamente que eu não esperava. Eu esperava que ele fosse perder o SG. Claro que sim, mas eu não esperava que ele iria negativar dessa forma, fazendo menos 8 pontos, quase menos 9. E detalhe, tem uma coisa que tá me incomodando demais, que é esse tal do PI. Onde já se viu o PI pra goleiro, gente? O Volpe é um exemplo disso. Na última rodada ele fez 24 PIs. Eu achei assim uma coisa muito estranha. É muito PI. A gente perde muito ponto com PI. Então acredito que deveria ser reavaliado o PI, pelo menos na questão de goleiros. A gente acaba perdendo muito ponto e que não precisava perder porque não faz muito sentido o PI para goleiro, né? Enfim. Fica aí meu questionamento em torno do PI. Mas agora vamos para a 8ª rodada do campeonato. Confesso pra vocês que a 7ª rodada me deixou bastante chateada. Até fiquei, ai meu Deus, será, né, vou gravar ainda, vou dar dicas, porque parece que tá dando tudo errado. Mas não irei desistir, porque eu sei que a gente também conta com o fator sorte e que muitas vezes ela é extremamente importante. Inclusive, em alguns casos, ela sobressai as estatísticas, as análises que nós fazemos durante a rodada. Então tá me faltando sorte. Eu percebo que falta sorte, mas eu sei que a sorte vai chegar. E a minha formação será novamente o 4-3-3, com laterais e 3 meias. E o meu goleiro escolhido foi o goleiro do Santos, o João Paulo, que joga fora de casa contra o Ceará. Na última rodada, o João Paulo negativou, então boa chance de valorizar. Precisa fazer apenas menos 1,90 e ele já começa valorizando. Obviamente que eu tô contando bastante também com as defesas difíceis do João Paulo para essa partida e quem sabe garantir um SG também. Mas lembrando, focando nas defesas difíceis. 2 exemplos rapidinhos para vocês é o Paulo Vitor e o Felipe Alves, o goleiro do Grêmio e o goleiro do Fortaleza. Ambos fizeram 2 defesas difíceis contra o Ceará, perderam SG, porém fizeram defesas difíceis. Então, eu tô confiante na DD e também do João Paulo, porque se mostrou ser um ótimo goleiro para defesas difíceis. E os meus 2 zagueiros para a rodada são 2 zagueiros extremamente regulares na competição. Na minha opinião, ali na posição de goleiro, a posição de zagueiro também está sendo bastante complicada de escalar. Não tem, assim, uma constância muito grande de zagueiros que estão indo muito bem. Eu pelo menos busco a regularidade deles, então os meus 2 zagueiros escolhidos são 2 zagueiros bastante regulares. O primeiro zagueiro escolhido foi o Pedro Jeromel do Grêmio, que joga fora de casa contra o Atlético Goianiense. Não tem muito o que falar sobre o Pedro Jeromel, ele é ótimo, boa chance de dar desarmes na partida e quem sabe garantir um SG contra o Atlético Goianiense. E o segundo zagueiro escolhido foi o Cuesta do Internacional, que enfrenta em casa o Bahia. O Cuesta, assim como o Jeromel, também é nosso mito dos desarmes, é um ótimo jogador, bastante regular na competição. E o Inter tem uma garantia enorme de manter o SG contra o Bahia em casa, mas caso perca o SG, eu tenho pelo menos ali uns 2 pontos, o Cuesta deve garantir. Na minha lateral, os 2 laterais escolhidos, o primeiro foi o Fagner, lateral do Corinthians, que enfrenta em casa o Botafogo.
Na última rodada, ele negativou, então tende a valorizar nessa, tende a pontuar melhor nessa rodada. Ele tem uma média de quase 3 desarmes por partida, tem 4 partidas, fez 11 desarmes, aí dá quase 3 desarmes por partida. E ele também é um lateral que dá bastante apoio ao ataque, pode pintar uma assistência durante a partida também. O meu segundo lateral escolhido foi o Filipe Luís, lateral do Flamengo. Bastante custo-benefício, é um lateral bastante acessível, custa um pouquinho mais de 5 cartoletas. Mas se não contar com esse dia, também quero contar com os desarmes dele. Ele tem 15 desarmes em 6 partidas, um número super ok. E também é um lateral que dá bastante apoio ao ataque, também pode pintar uma assistência. E agora vamos para o meu meio de campo e começaremos por um jogador que está jogando demais. É um dos mitos de 2020 no Cartola, que é o Thiago Galhardo, é o jogador do Internacional. Vocês sabem, no Cartola ele atua como meia, porém ele atua como um atacante. Então é mais um atacante para a rodada, então vale muito a pena a gente escalar o Thiago Galhardo, além da ótima fase que ele vem vivendo pelo Internacional. Acredito que será escalado em muitos times, é uma unanimidade, enfrenta o Bahia em casa e pontuar muito bem, que é o que ele vem fazendo em quase todos os jogos, sempre muito regular ou pontuando demais, então vale muito a pena escalar o Thiago Galhardo nessa rodada. O meu segundo meio escolhido também é um cara que é mito, é o Arrascaeta do Flamengo. Vocês sabem, desde 2018 eu falo dele, eu gosto muito dele, eu gosto muito do Arrascaeta, do futebol do Arrascaeta, acho ele ótimo também. No último jogo, por pouquinho, gente, por pouquinho, ele também não estava no meu time. Eu até, antes de atualizar pra vocês, ele estava no lugar do Jean-Pierre. Me fez falta esses 22 pontos do Arrascaeta, teria feito aí 80 pontos, mas tudo bem. Eu tenho muita confiança nele, acho extremamente regular. Tem um jogo em casa contra o Fortaleza, também podemos contar com assistência e com gol, porque futebol ele tem, porque ele joga muito bem. Por fim, o meu terceiro e último meia escolhido é uma aposta minha. Vou apostar, resolvi apostar de novo, que será o Jean-Pierre, o meia do Grêmio, que joga fora de casa contra o Ceará. Da mesma forma de Arrascaeta e Thiago Galhardo, o Jean-Pierre também é bastante regular, acho também um ótimo jogador. E ele tem um ótimo chute de fora da área, então tô confiante nele pra esse jogo. Vi o nome dele e falei, vou arriscar no Jean-Pierre, e Jean-Pierre estará no meu time. E o meu trio de atacantes para a rodada, o primeiro atacante escolhido foi o Luciano, atacante do São Paulo, que enfrenta em casa o Fluminense. O Luciano bastante regular na competição, 5 jogos, com média ali de 4,50, tem um gol, tem uma assistência. No último jogo fez um ótimo jogo contra o Atlético Mineiro, então resolvi dar uma chance aí pro Luciano no meu ataque. O meu segundo atacante escolhido foi o Gabigol, que será meu capitão, atacante do Flamengo. O Gabigol também é sempre muito regular no Cartola. Como eu falei pra vocês no último vídeo que eu ia escalar ele, acabei trocando pelo Pedro, a menor pontuação que ele teve foi 2,90, 3 pontos. Então, assim, vale a pena escalar o Gabigol nessa rodada também, enfrenta o Fortaleza, e acredito que será, além de ser unanimidade da escalação dele, ele também será unanimidade na questão de ser capitão, porque ele tem boa chance de marcar gol diante do Fortaleza, tem uma média de 6,80, além de já ter marcado 3 gols no campeonato, bastante regular, e fiz uma dobradinha com o Arrascaeta, vai que pinte uma assistência do Arrascaeta para um gol do Gabigol e vice-versa também. Por fim, o meu terceiro e último atacante escolhido foi um atacante do Vasco, será o Thales Magno. Ele também é um atacante bastante regular, priorizei por jogadores regulares para ser escalado nessa rodada, na questão de meio de campo e ataque. Então eu resolvi colocar o Thales Magno contra o Atlético Paranaense. Tem um gol marcado no campeonato, 2 assistências e uma média de 5,54, 5,64. Então resolvi dar uma chance também ao Thales Magno para compor o meu ataque ao lado de Gabigol e Luciano. E o meu técnico escolhido foi o técnico do Goiás, o Thiago Largue. E o meu time ficou assim, custando 130,69 cartoletas. É um valor ok para a rodada e que poderiam ter outros nomes, mas por questão de cartoletas eu não consegui escalar, mas estou aí pensando e repensando quem eu poderia tirar, quem eu poderia colocar, para inclusive colocar o Marinho, porque acho que ele é uma boa opção para essa rodada também. Então o meu time ficou composto pelo João Paulo dos Santos no gol, na zaga Cuesta e Jeromel, nas laterais Fagner e Filipe Luís. No meio de campo Arrascaeta, Thiago Galhardo e o Jean-Pierre. No ataque, Luciano, Gabigol de capitão e o Thales Magno do Vasco. E o técnico escolhido foi o Thiago Largue, o técnico do Goiás. Vou dar algumas opções para vocês, além do meu time que eu escalei. No gol, por exemplo, acho que o Wilson pode ser uma boa contra o Atlético Mineiro, porque é um time que finaliza muito, então ele tem boas chances de fazer alguma DD contra o Atlético Mineiro. E também o Volpi, que está bem desvalorizado e enfrenta o Fluminense em casa. Ele precisa fazer menos 3,50, se eu não me engano, para começar a valorizar, então acho que vale a pena arriscar nele também nessa rodada. Na questão da zaga, minha outra peça para vocês
seria o zagueiro Júnior Alonso, do Atlético Mineiro, que também vem jogando muito bem. E também como opção o Rodrigo Caio, por ser um zagueiro um pouquinho mais baratinho e que vai jogar contra o Fortaleza e pode contar com o SG. Já nas laterais, a minha peça diferenciada para vocês seria o Vinha do Palmeiras, que eu também acho muito regular. Vai jogar fora de casa contra o Bragantino, mas a gente pode contar também com os desarmes que o Vinha vem fazendo durante a competição. E um outro lateral que eu dou como opção para vocês seria o Isla do Flamengo, que no último jogo deu 2 assistências nos gols do Flamengo. Já no meio de campo, 2 jogadores regulares, Fernando Sobral e Matheus Galdesani, muito regulares, realmente fazem muito desarmes nas partidas. E no ataque, uma peça também que muito provavelmente será bem escalada é o Cano do Vasco, além, obviamente, do Marinho, que vem sendo aí um dos maiores destaques do Cartola deste ano. Em relação ao técnico, se você tem dinheiro, vale a pena arriscar no técnico do Internacional ou ver um técnico que tenha maior possibilidade de manter o saldo de gols ou que o time em si pontue muito bem para que a pontuação dele seja melhor. Em relação às análises, as minhas estatísticas, eu me baseio bastante pelo Catimba Stats, inclusive a valorização, eu sempre confiro por lá quanto que o jogador precisa fazer para valorizar. E na descrição do vídeo tem o link do Catimba Stats, caso você queira se afiliar, e também um cupom de desconto com o meu nome. Falando em Catimba, obviamente temos o Catimba Scores, que é a melhor e maior liga de cartola. Tem liga anual, tem liga mensal, liga de tiro curto, liga de turno, enfim, uma infinidade de ligas e que todas valem muito a pena. Também tem o link do Catimba Scores na minha descrição do vídeo. Também temos a liga aqui do canal, dá pra participar ainda, dá pra entrar. Também tem o link dela na descrição do vídeo. Vou colocar aqui ao ladinho o top 3 da última rodada. O pessoal tá mitando demais na minha liga. Tô gostando de ver aí as pontuações que toda rodada surpreendem, mesmo nas rodadas rodadas zicadas, a galera tá mitando muito bem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu time e das minhas dicas para a rodada de número 8. Qualquer mudança, qualquer atualização, irei postar no meu Instagram, @CamilaCCampos, e também na aba comunidade aqui do YouTube. Então não percam. Sempre 1 hora, 30 minutos antes do mercado fechar, eu faço a atualização e compartilho com vocês. Se não for inscrita ou inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve. Também curta o vídeo, compartilhe e comente. Pode comentar bastante, porque eu respondo todo mundo e a gente conversa bastante pelos comentários. Inclusive, trocamos bastante informações e conteúdos. Beijo, boa rodada, boa mitada e fui! Uma observação, estou gravando esse vídeo durante a tarde, então provavelmente tem bastante barulho. Não sei, espero diminuir o barulho na edição. Caso não consiga diminuir, peço desculpa para vocês. Como vocês sabem, onde eu moro tem muito barulho, então eu fico buscando estratégias para não sair tanto barulho no vídeo. Espero que funcione, mas de toda forma peço desculpa para vocês. Beijo!